Bem, boa tarde. Eu sou Felipe Karaszek, eu sou da comissão científica, eu sou membro associado da SIG. Eu estou representando a comissão científica hoje. A Martina teve um impedimento e eu vou fazer a apresentação e vou organizar o nosso encontro de psicanálise de hoje. No nosso encontro de psicanálise de hoje, os psicanalistas Lísia da Luz Refosco, Robson de Freitas Pereira e Maria dos Santos Krieger debaterão sobre os enlaces entre os campos psicanalítico e artístico, a partir do livro Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte, o qual está à disposição aqui na nossa entrada, depois que quem tiver interesse pode conhecer. A obra, que agora está em sua segunda edição, conta com ensaios dos convidados e de outros autores e propõe um diálogo que se dá na fronteira entre dois territórios, buscando respeitar os limites e as distinções de pontos de vista e linguagens. Então, a partir disso, eu gostaria de apresentar os nossos participantes, nossos convidados de hoje. Em primeiro lugar, Robson de Freitas Pereira, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA. Além da prática clínica, participa ativamente das articulações entre psicanálise e cultura. É organizador de Sargento Pimenta Forever, libretos, coautor de Le Spectaculaire d'un Louvre de Machado de Assis, A Elie França, Narrativas do Brasil, Psicanálise e Cultura, pela POA, e Imigração e Fundações da Artes e Ofícios. Além de seminários sobre conceitos e clínica psicanalítica, coordena com Enéas de Souza e Lúcia Serrano Pereira o seminário O Escuro de Nosso Tempo. Também coordena com Enéas de Souza o seminário O Divã e a Tela e compartilha com ele a autoria do livro O Divã e a Tela, Cinema e Psicanálise, pela editora Artes e Ofícios. Também apresento Marília Santos Krieger, psicóloga e escritora, mestre em estudos de observação psicanalítica pela University of East London, Tavistock Clinic, psicoterapeuta de crianças e adolescentes pelo CEAPIA e autora do livro Amanhã Seremos Outros, vencedor do prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, AGES 2022. E Lísia da Luz Refosco, psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC, membro efetivo e supervisora de estágio da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, vice-presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e organizadora do livro Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte. Então, em nome da SIG, nós damos as boas-vindas, tenhamos um bom encontro e eu passo a palavra a vocês. A ideia é que a gente converse um pouco, cada um apresente a sua fala e que a gente possa conversar um pouquinho no final. Tá bem? Por favor, Lucas. Pode começar, Alice. Talvez tenha que baixar um pouquinho. Aí, deu certo. Então, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer a SIG, né, agradecer a diretoria científica, a Ana Martina, o Felipe que está aqui, a toda a comissão, pelo espaço, né, pela acolhida de hoje e de sempre, né, a SIG. E fazer uma saudação especial, então, ao colega, amigo Lucas Krieger, né, organizador também do livro, e Marília, o Robson, que também colaboraram com seus ensaios, né, e os demais, eu ia dizer, os demais autores, a Eneida, acho que é a Eneida que está aqui, né, Então, bom, antes de começar, eu queria só passar um recadinho, assim, que, então, tá vendo aqui, como tu disse, né, e quem tá nos vendo, então, de maneira online, que o livro tá disponível no site da editora, para quem, né, se interessar, da editora Artes e Ecos, e também pela Amazon, tá? Então, começar por acho que uma questão histórica, que é sempre importante, assim, que uma atividade semelhante, né, a essa aqui, né, foi feita na SIG, ainda na Casa Antiga, né, em 2017, que foi o ano, né, de lançamento, a primeira edição, então, do
interlocuções na fronteira entre psicanálise e arte, né? E bom, né, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Então, todos nós, enquanto coletividade, né, passamos por momentos muito difíceis, desde uma pandemia, né, até o desvario político, institucional e a força bruta, né, como a Martina geralmente sempre marca, né, que tomou conta deste país nos últimos 4 anos, né? Mas as ideias que nortearam, né, o livro permanecem, talvez até ainda mais fortes, dada exatamente as circunstâncias que atravessamos, né? Então, bom, a ideia assim, é falar aí uns 15 minutinhos, para depois, né, todos falarem, a gente poder conversar um pouquinho. Então, por onde que eu vou ir? Assim, fazer alguns comentários, né, um breve resumo sobre a história, o surgimento, né, do livro, sobre as ideias que nortearam, né, o projeto, e falar, né, se der tempo, brevemente sobre os dois ensaios meus que estão no livro, tá? Então, a ideia de organizar o livro, então, surgiu do interesse pessoal, né? Assim, eu, do Lucas, né, do Sander, que na época, assim, 2014, 15, a gente estava até um pouco mais interessado sobre o surrealismo, a gente conversava sobre articulação psicanálise e arte, né? E aqui eu queria até deixar um registro o quanto foi importante assim os espaços da SIG, principalmente o espaço criativo da clínica da SIG, né? Porque lá eu também pude colocar algumas ideias, né? A gente pôde conversar um pouco sobre isso. Então, para mim, foi um espaço muito caro, assim, né? Então, a gente começou a conversar, eu, Lucas, Sander, né? E, além do nosso interesse, a gente também tinha algumas observações, algumas críticas, assim, a respeito da articulação psicanálise e arte, que muitas vezes é empreendida pelo campo psicanalítico, né? Então, as coisas foram andando e aí o projeto foi para o papel. E aqui, acho que é interessante contar esse detalhe, assim, que no dia que a gente escreveu, no dia que a gente escreveu a apresentação do livro, né, foi um domingo, de 2016, foi exatamente o mesmo dia que estava sendo votado, então, na Câmara de Deputados, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? Então, todas aquelas cenas, né, aquelas falas dantescas, asquerosas, né, como o voto do então deputado Bolsonaro, no qual prestava homenagens ao torturador Ustra. Então, acho que isso vale mencionar, sim, porque também é simbólico, né, dado o caráter potencialmente subversivo da arte, de resistência e de força que pode ter para fazer furo no real. Acho que depois o Robson vai falar um pouquinho disso também, né, Robson? Então, mas voltando à ideia que norteou, né, o projeto, então, foi pensar uma proposta que não buscasse incorrer em dois caminhos talvez mais comuns nesse cruzamento arte e psicanálise. O primeiro seria uma certa redução, digamos assim, dos processos criativos ao destino pulsional da sublimação. Não se trata, né, de forma alguma de invalidar, até de maneira pretensiosa, o conceito, né, de sublimação, enfim, que é super complexo e lacunar na obra do Freud. Tem várias pessoas aqui que têm percorrido quanto a isso, acho que a Cícera não tá aqui, né, mas enfim, mas de alargar as possibilidades de compreensão. O segundo aspecto se refere a uma espécie de leitura psicanalítica da arte, né? Então, uma certa exploração de uma arqueologia dos sentidos inconscientes nas produções artísticas. Ou seja, textos que tomam uma obra ou mesmo um artista como objeto de investigação e interpretação, buscando até muitas vezes uma tradução até simultânea, né, do que seria um conteúdo inconsciente subjacente. O Freud fez isso, né? Sabemos que
de certa forma, em alguns textos, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Uma Lembrança de Sua Infância, e em Delírios e Sonhos na Gradiva de Gênese, né? E, claro, obviamente, né, vocês precisaria mencionar, mas vamos lá, marcar, né? Freud estava imbuído de construir o arcabouço conceitual, né, psicanalítico e também promover, né, a sua disseminação. Então, né? Então, de todo modo, né, feito essa ressalva, né, pensamos que esse tipo de incursão da psicanálise e dos psicanalistas, né, melhor dizendo, ao campo artístico corre o risco, muitas vezes, de se dar fora do registro da alteridade, ao não serem consideradas as diferenças e especificidades de cada campo. Muitas aproximações, então, dos psicanalistas ao território da arte acabam por acontecer de forma invasiva e até diríamos colonizadora, né? Indo exatamente na contramão daquilo que as aproxima, que é a potência interrogativa e de abertura de sentidos. Então, a proposta que seguimos, né, e que é trabalhada por muitos psicanalistas e pesquisadores, né, há muito tempo, como, né, o próprio Robson, o Edson Souza, Tânia Rivera, Paulo Endo, enfim, para citar apenas alguns com os quais também me identifico, né? Então, é uma proposta que se dá no registro de uma implicação reflexiva, ou seja, de um campo implicado com o outro e não de um campo aplicado ao outro. Um diálogo que acontece, portanto, na fronteira entre dois territórios, buscando respeitar os limites e as distinções de pontos de vista e linguagem. Por isso que no título, né, do livro a gente optou assim pela ideia de fronteira, né? Então, essa é uma discussão, né, que quem quiser conferir um pouco mais em detalhe, sim, ela é feita no primeiro ensaio do livro, que é do Sander Machado da Silva, que é Leituras Psicanalíticas da Arte, Problemáticas, tá? Então, uma possibilidade, né, de interlocução entre psicanálise e arte que a gente pensa poderia ser, por exemplo, uma leitura, escuta da obra narrativa artística centrada, como por exemplo, nos efeitos sensíveis e estéticos que essa produz, né? Então, uma questão, né? Em que essa obra me interpela ou em que essa obra nos interpela enquanto coletividade, né? Junto com Didi Huberman, poderíamos nos perguntar, né? O que vejo naquilo que me olha, né? Então, para o filósofo e crítico de arte francês, o valor, a potência de um objeto de arte está naquilo que justamente nos escapa e nos desorienta. A força de uma imagem ou de uma obra, o que nela nos olha, está em sua condição de relançar nosso olhar, de provocar novos sentidos. Então, nessa dialética do olhar, a obra não está ali para ser lida de forma estática, mas sim para nos interpelar e produzir outras imagens, outras associações. Então, de acordo com essa perspectiva, né, tentei colocar aqui, a gente optou, então, por fazer alguns convites e reunir no livro, assim, tanto ensaios de psicanalistas quanto ensaios de artistas, né? Ou, inclusive, de pessoas que transitam pelos dois campos, como é o caso do Lucas, que também é poeta, né? Então, os temas são variados, incluindo, por exemplo, escritos que tratam sobre conceitos artísticos, aspectos históricos, e mesmo questões da clínica. Então, para dar um exemplo aqui, né, tem um artigo da Sandra Dani, que é uma atriz super reconhecida, enfim, né, professora da URGS, que é Reflexões sobre o Trabalho do Ator. Um outro exemplo também é um texto do Germano de Oliveira, que ele é cineasta, né, diretor,
que é o tempo do olhar filmado. Né? Então, agora eu vou falar brevemente assim sobre os dois ensaios meus que estão nesse livro, que são A Psicanálise e o Movimento Modernista Brasileiro, Ressonâncias, e um texto inédito que é Arte e Testemunho como inscrição, como criação e inscrição, Alfredo Haar e a Geometria da Consciência. Então, esse primeiro texto sobre a psicanálise e o modernismo, ele então já estava na primeira edição, e agora eu fiz alguns acréscimos, algumas edições também, até porque nesse meio tempo, assim, teve... enfim, a coisa vai andando, a gente vai repensando, a gente olha para um texto assim, puxa, não sei se eu escreveria isso, né? Então, é uma oportunidade também para rever algumas coisas, e até porque ano passado, né, 22, foram 100 anos, né, da Semana de Arte, então acho que muito material foi publicado, muita coisa foi lançada, né, muitas coisas críticas, inclusive, tem um livro, para citar dois, assim, do Luiz Augusto Fischer e um outro do Castro, então eu também pude pensar algumas coisas, né? Então, esse ensaio trata sobre a influência no movimento modernista brasileiro da década de 20 da psicanálise, principalmente para o Mário de Andrade e para o Oswald, né? Então, assim, remontando, então, assim, 100 anos, ali, 2013, de Totem e Tabu, muita coisa se produziu a respeito, e aí, fazendo algumas pesquisas, enfim, eu comecei a pensar exatamente sobre a influência do texto freudiano, né, e como ele serviu de norteador para a idealização do Manifesto Antropófago, né, de 1928. Então, inclusive um manifesto e a própria apropriação assim dos modernistas da psicanálise é muito interessante, mas também é um pouco caricaturada, tem algumas coisas reducionistas assim, mas é super interessante. Então eu comento, né, nesse texto que já em 22, então na Semana de Arte, que foi o ano além da semana do lançamento da Pauliceia Desvairada, né, do Mário de Andrade, há referências à psicanálise, né? Então não há apenas uma menção à psicanálise, mas na verdade o quanto é possível ver assim na bibliografia, a psicanálise serviu de inspiração, assim, de uma teoria para a construção do próprio movimento, né? Então, a ideia de deglutição, por exemplo, e transformação daquilo que vem de fora, a ideia que eles colocam, né, como a primazia da sexualidade, a queda do patriarcado, todas essas questões eles trazem a partir das suas leituras, assim, da psicanálise, né? Então, o Mário, por exemplo, lia muito Freud, né? E lia em francês e então é interessante assim, né? Uma curiosidade, achei muito legal que, por exemplo, o conceito de recalcamento, né? O Mário, inclusive, propõe uma outra tradução a partir do francês. Ele traduz, ao invés de recalque, ele traduz sequestro, né? Então, no sentido de apontar modos de operação que impossibilitariam a produção de novas subjetividades. Então, sequestros que mantinham o pensamento nacional colonizado. Essa era a ideia dele. Assim. Então, tu vai pegar assim a edição do livro, assim, ele tem uns comentários assim e vai traduzindo por recalque. Bem interessante a história. Assim. Já o segundo ensaio, então, que é uma contribuição inédita, e talvez acho que até seja mais interessante aqui, eu faço então alguns comentários sobre a posição da arte, então, como domínio privilegiado das condições de possibilidade de inscrição e elaboração do traumático, né? Assim como o testemunho. Assim como o testemunho em sua força narrativa e de compartilhamento do trauma. Então, ambos situados em um terreno que envolve, entre outras coisas, a criação e a ficção. Então, no texto, eu trago assim como um disparador para pensar sobre isso, uma visita que eu fiz à capital chilena, né, a Santiago,
curiosamente, no dia 11 de setembro, não foi programado, né? E estava lá, né? E... Recording. Tudo bem? Tá. Então, curiosamente, no dia 11 de setembro, né, dia que marca o golpe e o início da ditadura no país, né? Então, nós estamos aí perto, né, da marca de 50 anos, né, da ditadura do Pinochet. Então, eu estava lá no 11 de setembro, né, e enfim, cidade fica completamente diferente, né? Uma data muito forte, assim, né, para o país. 45 anos, né, do golpe. E aí, enfim, por toda a cidade, né, muitas coisas vão acontecendo e então resolvi nesse dia aí no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, né? E lá estava tendo atividades assim super especiais assim em relação, né, à data, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui, tá? E já finalizo. Então, para marcar a data, uma série de atividades especiais estava acontecendo no museu. Mas certamente o registro mais forte foi o contato com uma obra da exposição permanente, que se chama A Geometria da Consciência, do artista chileno Alfredo Harp, que é um artista interessantíssimo, assim, para quem não conhece, tem documentário sobre ele, deve estar, acho que eu vi na Netflix há um tempo atrás, enfim, um artista super reconhecido. Então, para acessar o trabalho do Harp, era necessário descer um lance de escada, pois a instalação está localizada no subsolo do museu. Ainda é perguntado pelo guia se o visitante possui algum problema com lugares fechados, escuros, algum tipo de claustrofobia. Porque ao adentrar numa sala pequena, que está fortemente iluminada, as luzes são apagadas e a escuridão torna-se total. Na sequência, as luzes voltam a acender e apagam novamente. E aí, são aproximadamente 3 minutos novamente no escuro total. Quando a luz retorna, a visão fica um pouco embaralhada, né, por sua intensidade. Mas depois vai sendo possível observar silhuetas de rostos, de homens e mulheres, 500 no total. Porém, como a sala possui espelhos nas laterais, esses rostos se multiplicam, olha assim, se multiplicam ao infinito. Rostos de chilenos e chilenas presos e desaparecidos pela ditadura de Pinochet. Então, trata-se de uma experiência multissensorial que trabalha com elementos de luz e escuridão, de presença e de ausência. Evoca as perdas sofridas durante a ditadura, os mortos, desaparecidos, exilados, as separações e as perdas do país como um todo, e que seguramente não são passíveis de mensuração. O espaço, a geometria, pequeno e escuro, pode remeter, talvez, né, uma pergunta, assim, fica ao sinistro, né? A mim, ao menos, remeteu, sei lá, um centro de tortura, né? Quem sabe uma prisão. Essas foram as imagens que me vinham, né? E aí lembrei-me do documentário Nostalgia da Luz, né? No qual uma das pessoas, né? Miguel Launer, que foi, né, um preso da ditadura, dá um testemunho do tempo que esteve no cárcere em Chacabuco, conhecido campo de concentração no deserto chileno. Então, Launer narra que media o espaço onde estava preso, contando os passos, para à noite desenhar no papel. Essa operação era realizada repetidamente para que ele pudesse registrar na memória. Na manhã seguinte, rasgava os desenhos para não ser descoberto e levantar suspeitas. A ideia de memorizar as dimensões dos espaços em Chacabuco, conta Miguel, ajudava-o a resistir, para que, no caso de sair vivo, pudesse fornecer um mapa, registros históricos, um testemunho visual desse espaço-tempo sombrio. Então, o trabalho de Haar, né? Então, nessa ideia, assim, daquilo que te interpela, né? Daquilo que te vem enquanto sensibilidade, né? O trabalho de Haar também
ensejou algumas perguntas, né? A multiplicação dos rostos não poderia aludir ao caráter de repetição do trauma e da violência? Quem sabe também acenaria para a função do testemunho, narrativas e memórias multiplicando e ecoando outras inúmeras vozes, criando, quem sabe, registros e inscrições que buscam ligar um tanto do excesso traumático? Então, esse trecho, assim, para falar um pouquinho, né, sobre também o que produzi e dessa nossa ideia da articulação, né, arte e psicanálise, que possui em seu cerne a potencialidade de alargar passagens ou mesmo produzir novos caminhos, novas imagens e novas possibilidades. E na medida em que for possível fazer uma interlocução tendo a alteridade como norte, a aproximação dos dois campos certamente pode ensejar contribuições para suas áreas e para a cultura. Então, é isso. Eu vou seguir, então. Marília. Sim, também. É um prazer estar aqui na SIG, fico muito contente sempre de vir, é um lugar que eu me sinto muito bem, encontro colegas, amigos, né? Então, gostaria primeiro de agradecer a direção científica, Martina, Felipe e a todos. E também é um prazer estar com o Robson e com a Lísia, colegas queridos, né? Por quem eu tenho imenso carinho, admiro muito. Com quem eu estou, então, nesse livro, Interlocuções, né? Então, a ideia hoje é trazer algumas ideias para a gente pensar juntos e depois discutir. E, bom, antes eu só vou contextualizar um pouco, assim, na época que a Lísia, o Lucas e o Sander me fizeram um convite para participar com um capítulo nesse livro, eu vinha estudando, pesquisando sobre as pioneiras precursoras da psicanálise aqui no Brasil. Então, eu vinha lendo sobre a Virginia Bicudo, sobre a Zaira Bittencourt, Maria Elzira Perestrello, né? E a Maria Elzira, além de psicanalista, ela também era poeta e escritora. Então, eu resolvi escrever, né, sobre os pensamentos dela e todo o trabalho dela que envolve essa articulação também entre psicanálise e arte, né? Ela foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio Grande do Sul e se preocupava também em transmitir a história da psicanálise aqui no Brasil. Era muito voltada para isso. E ela falava do psicanalista enquanto artista. Então, boa parte do que eu organizei, né, nesse capítulo tem a ver com o livro dela, que é Cartas a um Jovem Psicanalista, que foi lançado em 1998. O Contar do Caligares tem um título similar, né? Cartas a um Jovem Terapeuta, mas foi lançado 10 anos depois. E nesse livro, então, Maria Elzira, ela escreve cartas para os supervisionandos, para o filho dela também, que também é psicanalista, né? E ela fala do pensamento clínico, como é que ela pensa a clínica, e as interlocuções também, né, entre psicanálise e arte. Mas hoje, na verdade, eu não vou falar dela, né? Fica o convite para vocês lerem todo o livro e, inclusive, esse capítulo. Realmente, a Lísia estava ressaltando, tem textos muito legais ali, que hoje eu vou falar de alguma forma também, ressaltando alguns pontos de outros textos. Mas a ideia como ela gostava muito do Winnicott, e ela inclusive escreveu um poema para ele, e eu também me identifico muito com a teoria dele, então eu vou fazer um diálogo do pensamento do Winnicott, alguns conceitos e ideias dele com a escrita, né? Considerando também o meu trabalho enquanto escritora. Bom, eu vou falar então como que o Winnicott concebe a experiência de ser do indivíduo e mostrar como que a literatura poderia então ir por esse caminho dialogando com ele, né? Então eu vou trazer tanto o ponto da área do espaço transicional, essa área intermediária, né, e poder dialogar então com o processo de criação, né, como que eu vejo, percebo o processo de criação na escrita. E também o segundo ponto, que é pensar a mãe como espelho e os cuidados suficientemente bons, fazer um diálogo com o animismo na literatura também, tá? Primeira coisa, né, que eu acho que a Lísia estava ressaltando, a psicanálise é muito plural, então a gente poderia pensar essa interlocução, ter diálogos com diferentes teorias da psicanálise, diferentes autores, né, psicanalistas, tanto que o texto literário ele serviu, né, muito para os psicanalistas e ao contrário também é válido, né, a psicanálise para os escritores. Mas eu acho que o que eu vejo assim é que a teoria do Winnicott, esse campo todo, o espaço transicional, ele dialoga bem com a ideia, né, que eu acho que tanto a Lísia, o Sander e o Lucas, quando me passaram a ideia desse livro,
que é o que a Lísia vinha falando de uma psicanálise não colonizadora e sim implicada em que todos os campos tenham seu espaço e que seja um espaço de diálogo e não, né, uma psicanálise aplicada. Então, acho que essa teoria a gente pode pensar muito por aí, né, do espaço transicional. E, bom, eu acho que esse espaço todo, né, potencial transicional, ele é muito original no sentido de não ser mundo interno ou mundo externo, e sim ser um diálogo entre, né? Então, essa ideia repensada, uma coisa ou outra, não, é uma coisa e outra. E a gente está, então, nesse campo da interlocução, de que a questão é um diálogo, né? E o Winnicott, então, ele parte da ideia de que no início da vida não existe tal coisa como um bebê, né? Que as impressões do recém-nascido é de que ele e a mãe são um só. E antes de existir, então, esse núcleo de existência como sujeito separado, aquilo que é vivido não é integrado, então tudo é feito em referência a essa unidade mãe-bebê, né? Aí, aos poucos, a partir de uma tendência à continuidade de ser, né, que ele se refere, o bebê vai percebendo a mãe como outra pessoa, e não como uma extensão de si, e aí a gente passaria, então, de uma dependência absoluta para uma dependência relativa, rumo à independência. E é claro que essa separação ela precisa ser gradual. E aí que entra também, nesse sentido, o objeto transicional, né? O ursinho, um paninho, aquilo que representa, então, essa união mãe-bebê, bem nessa transição aí entre fusão e separação. E mais adiante, essas experiências todas são expandidas aí para a sociedade, para a cultura, para a arte, né? E, diferente do seio, que não estaria disponível para o bebê, né, o objeto transicional tem essa função de que ele é manipulável, a criança brinca com ele, né, é a criança que decide a distância que ela tem em relação ao objeto. Então, essa primeira possessão, não eu. E aí a gente entra na questão toda do paradoxo, né, que a vida vai se complexizando e aí eu vou podendo, aos poucos, se tudo correr bem, né, dentro do espaço transicional, eu vou podendo incorporar, né, no psiquismo essa ideia do paradoxo. Os símbolos também se originariam nesse espaço, e na ausência desse espaço, então, a pessoa ficaria só na fantasia, né? Teria aí um colapso na capacidade de manter o processo dialético de alguma forma, que o Winnicott trabalha essas ideias, e mais adiante, aí, mais recentemente, o Thomas Ogden vai trabalhar naquele livro A Matriz da Mente, que ele vai, então, ressaltar esses aspectos da psicopatologia e, né, da função simbólica toda, né? Bom, aí entrando para o campo da escrita, né? Como escritora, eu penso o processo de escrita de uma forma similar, se a gente for dialogar então com esse campo transicional, né? Se eu vou trabalhar um texto, uma ideia, eu fico só na fantasia, e não tenho uma ligação aí com a realidade, eu vou estar pensando só no meu leitor imaginário, né? Eu não vou estar aí, eu preciso ter a ponte, né? Tem que ter uma permeabilidade nesse sentido de eu estar em contato com a realidade, por mais que eu escolha começar por uma ideia, uma imagem, e eu preciso trabalhar isso, porque senão o meu leitor vai ler e não vai sentir que tem coerência, né? E a obra precisa, então, ter essa coerência, ter esse pé na realidade também, para que tudo aquilo que eu estou propondo, né, enquanto código, seja aceito e faça algum sentido, né? Então, a narrativa ela precisa ser suficientemente bem construída para eu poder convencer o meu leitor. E isso eu senti muito nos momentos de oficina de escrita, assim, né? Ao longo da vida, porque tinham outras pessoas lendo aquele texto, né? E aí me diziam, aqui eu não entendi o que é isso, ou sim, faz muito sentido, e aí a gente vai tendo retorno também, né, dos colegas dos outros sobre aquilo que tu pensou. Então, acho que ajuda muito nessa ponte, né, com a realidade. Bom, e quando a pessoa consegue transitar bem nessa área intermediária, e a gente pode pensar tanto na vida quanto na escrita, né? As coisas vão ser experimentadas tendo como algo mais criativo mesmo, né? A experiência ela é mais criativa. Como na brincadeira da criança, que é possível estar na brincadeira, mas sair dela e também ter essa permeabilidade de ir e voltar, né? E eu diria que se a gente puder manter esse lugar de diálogo, também entre as disciplinas, né, que tu ressaltava, assim, né, Lísia, entre arte e psicanálise também, porque não só a gente pode ter uma conversa, mas também uma cocriação, né, em que tem esse espaço aí que é de todos, de alguma forma, né? E o segundo ponto, aí eu vou fazer o contrário, o inverso, né, falando primeiro da escrita para chegar no Winnicott também. Me agrada como leitora, como escritora, assim, me provoca um encantamento, o animismo na literatura.
Então, a gente pensar o animismo aqui, né, personificar não necessariamente características humanas, e sim atribuir propriedades animadas para aquilo que na cultura, de alguma forma, a gente vê como inanimado, ou a gente desvaloriza, ou, enfim, não está sendo percebido, né? Para mim, isso é muito prazeroso de fazer, né? E eu gosto muito, escolho leituras em que tenha esse elemento também. Então, aqui pensando o animismo de ânima, de alma, né? Então, de atribuir qualidades. No livro Amanhã Seremos Outros, são livros de contos, em alguns contos eu faço isso, né? Porque, de fato, é uma coisa assim que a ideia desse livro, Amanhã Seremos Outros, passa muitos dos contos, né? Uma ideia de transformação, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar também a transformação nesse sentido de aquilo que parece que não tem vida, ganha vida. Bom, e também considerando outro aspecto, eu faço parte de um grupo chamado Filamentos, são pessoas ligadas a diferentes disciplinas, assim, mas a maioria escritores, e a gente discute muito que ferramentas que a literatura tem para sensibilizar os leitores, né? Considerando aí toda a dissociação histórica, essa cisão, né, entre homem e natureza, que a gente poderia pensar como resultado da visão cartesiana que nos orientou, né, na educação ocidental nos últimos séculos, e foi posta em prática mesmo, no sentido de ficar uma cisão. E a gente discute as ferramentas, né, de como sensibilizar o leitor, então, nesse sentido de frente à crise climática e todos os aspectos aí que não são, às vezes, muito pensados ou ficam dissociados, né, da nossa experiência cotidiana. Então, a gente discute muito animismo, ficção científica, enfim, tudo do campo do fantástico. Aí, lembrando também, me lembrei agora, Lizzie, com a tua fala, que no campo do realismo mágico, do fantástico, aqui na América Latina, muitos autores utilizaram muito o fantástico para pensar a ditadura, né? Porque as pessoas não se sensibilizavam com o que estava acontecendo, né? Então, bom, Garcia Marques, a gente tem dos contemporâneos também o Joca Reyners Terron, a Mariana Henriques, né? Que puxam para um lado mais assim, não, vamos assombrar, vamos chamar os fantasmas para a gente sensibilizar então do horror que está acontecendo que as pessoas não estão podendo pensar. E também, voltando para a questão da dissociação, né? Que também é uma ideia que o Winnicott trabalha bastante. Bom, mas aqui eu entro no campo, então, de dar alma, né? Da ânima aqui. Então, o mundo percebido sob a ótica daquilo que parece que é um objeto que não está sendo pensado, que não está sendo visto, né? E aí a gente discute vários livros, né? Recentemente, Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, e vamos por essa linha de elementos da natureza, mas também de objetos inanimados, mas que fazem um chamado para algo mais da vitalidade, da gente pensando por aí, né? Com essa ideia de sensibilizar mesmo. Bom, então eu estou falando da literatura como ponte entre mundos, né? E um trabalho para o risco de um mundo estéril, ou que está sempre nos ameaçando no sentido de objetificar o outro, né? E a gente pode pensar a teoria do Winnicott por aí também, no sentido de essa etapa anterior à dependência relativa, então, antes de se formar, então, esse campo transicional, que tu também mencionava, né, do espelhamento, da mãe que olha para o bebê e o bebê se vê na mãe, porque tem muito afeto aí e toda uma vitalidade, né, a mãe carregada de afetos, se tudo correr bem, né, nessa dupla, nessa dinâmica, nessa relação. Mas o bebê, então, sendo subjetivado pela mãe, e essas características, né, do cuidador primário como alguém suficientemente bom, então, que depois, se tudo der certo, não vão ter falhas na transicionalidade, a gente, então, vai poder, enquanto sujeito, circular bem, né, e estar nesses entremundos. Mas que esse primeiro momento, então, em que a mãe olha para o bebê, né, e ela abastece ele de alguma forma, ela estaria formando contornos que moldam a experiência de ser. Então, a relação, tem um texto muito lindo do Winnicott que ele trabalha essa ideia, que é a mente e sua relação com o psicossoma, que a sensação do bebê pode ser de algo estar se desenvolvendo e o corpo vivo, como o interior e exterior, algo é experimentado como se desenvolvendo e se formando, e que tem, de fato, algo se desenvolvendo e se formando, que é o cerne do self.
né? Então, aqui a gente tem um momento de uma raiz profunda daquilo que nos constitui, em que a lei é o ritmo, né? Tem outro psicanalista também que é muito interessante, que é o Vitor Guerra, psicanalista uruguaio, que fala disso, né? O ritmo, a lei que é o ritmo, o afeto da voz, do olhar, toda essa constituição, então, que aí o bebê sente que ele está sendo animado. De novo, animado, não como estimulado, e sim ânima, né? Dar alma. E eu acho que tem uma ponte, então, aí com a literatura, né? E, bom, tem casos do Winnicott, inclusive, que, claro, tem todo uma questão teórica, clínica, que nos abastece muito na clínica, né? Dentre eles esse da mente e a sua relação com o psicossoma, mas que se a gente lê a descrição do caso, a experiência ela é literária também, né? De que a gente está, em alguns momentos parece, não fica muito claro se eu estou lendo literatura ou se eu estou, de fato, né, com um caso clínico, tamanha beleza, impacto estético que tem, né? Esse trabalho de estar sensibilizado pelo outro, né? Bom, e aí a gente poderia pensar, né, também na literatura, vários exemplos de livros, assim, que vão trabalhar essa ideia, né, do animismo, pensando, então, esse campo do realismo mágico ou fantástico, e pensando esse campo também do realismo animista, que é o conceito do Pepe Tela, da estética própria da literatura africana também. Então, a ideia, né, principal, eu acho que é essa, assim, de algo que gera encantamento, né, a partir da relação com o outro, pensando o espelho, né, a mãe enquanto espelho, que também é uma questão ética se a gente pensar isso da importância da vitalização num mundo que muitas vezes vai objetificar. Então, a mãe que abastece emocionalmente o seu bebê nos primeiros meses de existência, vitalizando, também poderia estar encorajando o bebê, a criança, mais adiante, né, o adulto, a fazer o mesmo com os objetos ao seu redor. Daí a gente poderia também associar isso ao conceito do Christopher Bolas, do objeto transformacional, né, que a mãe é experimentada pelo bebê nesse período anterior à transicionalidade como alguém que o transforma, como uma metamorfose do ser. Então, a gente passaria a vida também buscando nos transformarmos, né, com o outro e com as experiências que a gente tem aí ao longo da vida, né? Bom, mas acho que eu vou deixar assim para a gente poder seguir conversando e escutar o Robson também. Sabe aqui, Robson. Sim. Assim tá bom. Ok. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, vou fazer minhas as palavras das colegas que me precederam. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, rever, né, pessoas, amigos, colegas e também conhecer pessoas novas. Eu pensei, né, tive a pretensão de quando vocês me convidaram para estar aqui, né, que a gente começa a trabalhar, né, imediatamente, né, a dar tratos, né, e de que a minha pretensão seria fazer 3 fragmentos, né. Comentar a oportunidade de reler, né, e ler também os artigos novos, né, que vocês colocaram, porque quando eles me convidaram para a segunda edição, eu preferi não mexer no texto que eu tinha feito, eu não vou reescrever tudo. Então, melhor deixar como está, com os defeitos e com as qualidades que ele tenha. Mas, tocado por isso, de certa forma, eu me senti instado a reler o que eu tinha escrito e a temática que eu tinha trazido nesse texto, de retomá-lo um pouco para ver, né, quais são os meus questionamentos hoje a respeito, né, daquilo que foi escrito há 6 anos atrás, como vocês fizeram brilhantemente, né, quando reescreveram os próprios textos, né, tal Lucas aqui, né, e agora escutando Lígia, né, e Marília, eu recomendo os textos deles, né, e delas. Tá? Se tiverem que ler alguns, né, leiam os delas. Estão muito bonitos. Isso não é simplesmente para seduzir. Claro, só um pouco. Bom, então, a minha ideia era assim, essa forma, né, de poder, né, como eles propuseram, de lidar com heterogêneos, né, ou seja,
né, formas diferentes, né, de pensar, né, e que influenciam a nossa prática e que é influenciada por ela, né, sempre me foi muito cara. E sempre busquei maneiras de poder, de alguma maneira, conseguir ancorar, né? E essa relação da nossa prática com as formas conceituais e políticas também, e poéticas bem específicas. Hoje, eu diria, né, para adiantar uma frase que está no livro e está nos textos de vocês, a nossa prática, ela será poética ou não será. Agora, interessa saber, né, o que nós estamos falando, o que nós estamos tentando dizer quando falamos em poesia, porque, obviamente, a gente não está se referindo simplesmente à gramática ou às formas que cada um, né, vai se interessar ou desdobrar os seus sintomas, né, com a escrita, com o canto, com a fala ou com as expressões plásticas. Quer dizer, há uma especificidade para nós, né, enquanto praticantes da psicanálise, enquanto praticantes de uma clínica. O que isso quer dizer? Eu estou só abrindo as questões com as quais eu me entretenho hoje, né? Não sei se tem resposta para isso. Tem alguns aforismos, tá? E a outra coisa, né? Eu falei que tinha 3 fragmentos. O primeiro era esse, comentar um pouquinho a possibilidade de releitura. O segundo, né? Um fragmento sobre justamente essa articulação entre o poético, né, e a nossa prática. E o terceiro, né, um desdobramento, né, daquilo que eu escrevi na relação, né, com esse conceito tão fantástico, né, que o Freud desdobra no Heimlich, né, que já foi tomado como sinistro, estranho, inquietante, inquietante estranheza. E nesse desdobramento me interessava, para adiantar um pouquinho, né, esse encontro com o duplo, que não necessariamente é trágico, porque eu acho que a nossa prática passa por esse encontro, né, com esse outro, né, que nos habita, e que, se tem esse aspecto trágico da própria estrutura, também tem uma outra dimensão que se joga nesse desdobramento da análise, nesse encontro e reencontro, né, com o outro semelhante, ou, né, com isso, né, com esse encontro com o outro, né, transferencial, mas também com esse outro que nos habita, e que isso não necessariamente, né, tem a ver com uma tragicidade, né, como tradicionalmente, por exemplo, a literatura, né, contou com isso, bom, a começar pelo Freud, né, com o Homem da Areia, da Sandman, né, que o Neil Gaiman até hoje, né, nos coloca isso e atualiza, né, o Homem da Areia. Mas o Homem da Areia é um desfecho trágico, se vocês estão lembrados, né? Acho que, né? Mas nos outros também, no Poe, né, no William Wilson, por exemplo, né, o encontro com o duplo desfecho, né, é a morte, né, é mortal. Aquele livro bonito que foi traduzido aqui por aquele grupo, né, o duplo do Otto Rank também, né, o Estudante de Praga, é um duelo, né, que termina, né, com esse duelo, com a morte do Estudante de Praga. Então, eu estou me adiantando, então já comecei a falar disso, vou continuar e depois eu retomo a questão da poesia, porque efetivamente eu não tinha ideia de qual seria a sequência, o encadeamento que eu iria poder fazer. Bom, está saindo assim, estou, né, me deixando falar com vocês. Então, quando eu escrevi, né, um texto aqui, ele tinha esse interesse na relação do Heimlich com o corpo e com a dança, que era uma forma também que me propiciou poder falar do impacto que foi para mim, né, esse encontro, né, e ver a encenação do Dance Theater, né, com o Café Miller, né, no Teatro Dante Baroni, né, da Assembleia. Para mim foi uma coisa impressionante, mágica. Eu nunca tinha visto algo assim. Aquele, né, palco, né, recheado de cadeiras, né, e com uma dançarina cega, né, andando pelo palco e sendo guiada, ou pelo menos, né, sendo liberada pelo seu partner. Tinham metáforas para mim, né, da vida e da nossa própria prática impressionantes. Muito bem. Me interesso depois pela função do duplo, né, porque nessa peça também tinha, mas mais como relação a certos efeitos, né, que autores podem, né, ter, né, nos seus, né, precursores, né? Um pouco parafraseando Borges, né, quando escreve Kafka e seus precursores,
que ele diz, né, justamente que Kafka reescreve a literatura antes dele. Ou seja, não se pode mais ler, né, algo da literatura, né, depois que o Kafka encontra e coloca o seu estilo para nós. Muito bem. Para mim, um dos casos dessa influência é a poesia de Fernando Pessoa, que inventa centenas de heterônimos, e bem entendido que nem todas as suas invenções, né, podem ser consideradas como heterônimos, porque precisa ter certas características bem claras a respeito do que vem a ser um heterônimo. Mas, né, eu não tenho competência para falar sobre isso aqui agora. Me interessou também um efeito, né, que, né, a obra, né, e o estilo do Pessoa, né, podia ter sobre outros autores. Um deles, né, um italiano que se chamava, né, que faleceu em 2013, Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi teve vários livros traduzidos, né, aqui no Brasil. Por quê? O que que acontece? Italiano de nascimento, para aqueles que já conhecem, me desculpe a redundância, né, vai estudar letras e se apaixona pela obra do Fernando Pessoa e se torna o tradutor do Fernando Pessoa para o italiano, né? Se interessa, assim como se interessa, né, pelo português de Portugal, pelo português do Brasil, né? Começa a se relacionar com vários autores brasileiros, entre eles Carlos Drummond de Andrade. É ele que traduz o Drummond para o italiano. Tão apaixonado assim que ele se apaixona por uma portuguesa, vai viver em Portugal, obviamente, tá? E começa a escrever em português os seus livros, e com uma temática onde, de uma forma ou de outra, seu primeiro livro em português se chama Requiem, onde ele trata do fantasma, da aparição do fantasma do Fernando Pessoa para alguns personagens. Ou seja, ele começa a entrar no mundo pessoano dessa forma, né, eu diria, ousada e, ao mesmo tempo, lírica, né, de se apropriar, de se identificar tanto, né, com esse estilo que ele começa a produzir. Muito bem. Mas, no final da década de 80, no final não, ele escreve em 84, um outro tipo de livro que eu acho que acompanha, né, o estilo do Fernando Pessoa nessa ideia, né, da relação com o duplo, que se chama Noturno Indiano. Então, eu vou contar a história para vocês, né? Está aqui, né? Eu comprei mais de um, inclusive, quando a gente se apaixona por uma coisa com medo de perder, né? Não sabe onde deixei o livro, aí tu tem que, bom, pelo menos eu comecei a comprar outros. Né? Eu tinha, por exemplo, eu tinha a tradução em português, não sei onde foi parar. Essa daqui é de português de Portugal, né? Daqui é edição, que é linda, né? Por sinal. Mas Noturno Indiano, né, conta a seguinte história. Um personagem, tá? Tem um amigo que um dia sai de Portugal e vai embora para a Índia. E se corresponde com ele, manda cartas. Um dia as cartas param. E ele, em estado, né? Agora não lembro se por namorada ou familiares, né? Sai em busca do amigo, vai para a Índia. E faz todo o trajeto que esse amigo descrevia nas cartas. Né? Aí já começa, né, toda uma relação com a própria história de Portugal, né, que, né, no século XVI, né, vai até a Índia, funda colônias, né, que hoje tem resquícios, fragmentos como aqueles com os quais a gente lida no relato. Tá? Goa, né, Vasco da Gama, esses lugares onde hoje, né, restam algumas, sei lá, nomes de rua, né, mosteiros que guardam os escritos dos navegantes e dos teólogos portugueses. Muito bem. Acontece que, nessa busca, né, isso começa a se ficar claro para o leitor, de que esse amigo ao qual ele busca, né, e que ele conhece também, começa a se aproximar da sua própria busca. Ou seja, esse exílio que o amigo faz e que ele, né, também faz e vai atrás, começa a ser o seu exílio da sua autodescoberta. Tá bem, vocês podem me dizer que estão acostumados. Não, o tema é bem conhecido, né, por muitas, né, autores, por muitas áreas da literatura. Mas por alguma coisa, né, essa, né, forma, né, de descrição da viagem, né, dos detalhes com os quais ele descreve, a forma do reencontro com esse outro lugar, que é a Índia profunda, vamos chamar assim, né, vai, né,
nos guiando também, nos colocando. Eu vou ler um trechinho só, para não me estender demais. Por exemplo, como ele vai descrevendo também o livro como um certo forma de descrever um sonho, né? E uma insônia. Este livro, além de uma insônia, é uma viagem. A insônia pertence a quem escreveu o livro, a viagem a quem a fez. Porém, como também eu tive que percorrer os mesmos lugares que o protagonista dessa história percorreu, pareceu-me oportuno fornecer um breve índice dos mesmos. Não sei bem se isso contribuiu à ilusão de que um repertório topográfico, com a força que o real possui, pudesse dar luz a esse noturno, onde se procura uma sombra, ou a irracional conjetura de que algum amante de itinerários incongruentes venha poder um dia utilizá-lo como guia. Essa é a proposta. Um dia, na procura do amigo, né, o Xavier, que é o nome do personagem, né, entra, né, chega no hospital, porque ele tem que procurar para saber se ou não. Imaginem um hospital em Bombaim, tá? Público. É um caos, entende? E o médico está lá trabalhando no meio daquele monte de coisas. Né? E a cena tem um diálogo que eu vou citar 2 diálogos, tá? Esse daqui com o médico. Ele descreve: o corredor era muito comprido, pintado de azul celeste, melancólico. O chão estava preto de baratas que rebentavam debaixo dos nossos sapatos, embora fizéssemos o possível para não pisar nelas. E aí o médico pergunta para ele: que fazia esse seu amigo, o senhor Xavier Janata Pinto? Perguntou-me enquanto arredava a cortina do átrio. Pensei em dizer-lhe, tradutor simultâneo, que era o que talvez eu devesse dizer. E em vez disso respondi, escrevia contos. Ah, disse ele, e de que tratavam esses contos? Bem, disse eu, não sei bem como explicar. Digamos que falavam de coisas falhas, de erros. Um, por exemplo, falava de um homem que passa toda a vida a sonhar com uma viagem e quando, finalmente, tem a oportunidade de fazer, nesse dia, dá-se conta de que já não lhe apetece mais fazê-la. Contudo, ele partiu, disse o médico. Assim parece, disse eu efetivamente. Então, é nesse tipo de descrição que tu vai percebendo que o personagem, né, o narrador e o personagem que ele procura começam a se confundir. Né? E nessa procura ele encontra uma fotógrafa com quem passa a ter uma relação, né, e com quem vai acompanhá-lo, né, na busca. Né? Eles passam, como eu disse, por Madrasta, Goa, Vasco da Gama, né? Todos esses lugares, né? E nos últimos trechos, no final, né, que ele está sentado, jantando, né, com a amiga, e mais uma vez ela pergunta sobre o que tu está escrevendo? Ah, sobre um tipo qualquer que se perdeu na Índia. Mas Cristina se chama a menina, a moça ou a mulher. Mas quem é você? Perguntou Cristine. No livro, eu quero dizer. Ah, isso não é dito, respondi. Sou alguém que não quer deixar se encontrar. Portanto, não faz parte do jogo dizer quem eu sou. E esse que você procura e que você parece conhecer tão bem? Perguntou ainda Cristina. Esse conhece-o? Antes me conhecia. Suponhamos que fomos grandes amigos há tempos. Mas isto passava-se há muito tempo, fora da moldura do livro. E ele? Por que anda à sua procura com tanta insistência? Quem sabe? É difícil sabê-lo. Isso nem mesmo eu que estou a escrever o sei. Talvez procure um passado, uma resposta para qualquer coisa. Talvez queira agarrar qualquer coisa que em tempos não soube ver. De certo modo, anda à procura de si próprio. Quero dizer, é como se, ao procurar-me, se procurasse a si próprio. Nos livros, acontece muitas vezes assim. É literatura. Então, é aí que o personagem, né, se confessa
sem se confessar, sem precisar dizer explicitamente, né, qual é a sua busca e qual é o seu encontro. Tá? Como eu disse antes, muitas coisas já foram escritas sobre isso, né? Alguns anos atrás, o próprio português Gonçalo de Carvalho, né, que é um brilhante, né, escreveu Viagem para a Índia. Aqui, no Brasil, pensando nos clássicos, né, o autor de Casagrande Senzala foi fazer a sua viagem pela ultramar, né, e escreveu alguns relatos sobre isso. Noturno Indiano, em final dos anos 80, em 89, foi filmado, né, por um diretor francês chamado Alain Corneau, que admirava a obra do Tabuk, né, e também a música do Schubert. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque a música, né, se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme, é um personagem, né, porque é o quinteto em dó maior, né, do Schubert, e a parte do adágio é particularmente marcante, né, nessa viagem, nesses encontros, nessa transição pela Índia. Mas fica para um outro momento, tá? Então, o que eu me interessava, né, marcar com vocês é que nessa viagem, né, nessa narrativa do Tabuk, tem essa variação no encontro com o duplo. Como eu disse antes, né, na literatura clássica, o encontro com o duplo ele tem mais a ver, né, com o sinistro e com o trágico, né, do que com essa história de descoberta. Obviamente, né, não é preciso ir muito adiante para ver o quanto, de alguma forma, né, isso tem a ver com a trajetória de análise que cada um de nós faz. É um encontro, um desencontro, um estranhamento, né, com alguma coisa da qual a gente vai se apropriando, tendo e se sentindo em estado a se apropriar, né, desse outro, né, que fala em nós e do qual nós nos exilamos, ou buscamos, ou nos queixamos, não importa qual é, né, o quadro, né, narrativo que a gente vai fazer. Mas que me parece, né, que essa, né, narrativa que vem da literatura, né, nos influenciar, faz essa transmutação de familiar e estranho familiar, vai permitindo, ao mesmo tempo, uma diferenciação e um reconhecimento da própria trajetória. Esse é o paradoxo que nos anima, porque é simultaneamente uma dupla inserção, como Freud falava. Para poder se apropriar, nós temos que nos singularizar, mas não tem possibilidade de fazer essa singularização se não for com o outro. Então tem essa situação, né, paradoxal, se dá para dizer assim, mas que faz parte da estrutura, que me parece interessante, né, um pouco para lembrar o que vocês estavam falando, uma forma que a psicanálise pode contribuir para, né, questionar essa dissociação entre natureza e cultura. Porque, justamente, né, essa dissociação marca uma rigidez, né, como tu lembrou, né, marca o que eu diria o que há de pior no cartesianismo, para dizer assim. Porque tampouco, né, vamos botar na fogueira, né, os conhecimentos. Então, se eu posso, né, o advento dessa estranha intimidade, vou ler um trechinho, basta, uma vez que o reconhecimento por se saber outro, veiculado por sua própria voz, dá um outro sentido a essa busca. Embora, para o personagem, foi necessário fazer a trajetória, ser confrontado diversas vezes com tempos, personagens e situações diferentes, pelos hospitais, pelos hotéis, nas situações de trem, na loucura, na adivinhação, nos encontros e nos mistérios, teosóficos também, terminando-se por não se diferenciar dele ao mesmo tempo que o reconhece o outro. Esse outro que nos habita, fala em cada um de nós através da linguagem. Pude, enfim, nomear o outro e assumir um outro nome próprio. Né? O Xavier passou a ser Nightingale. Bom, o Xinão, que é a tradução, né, do Nightingale. Rossignol, quase como se, né, de falacer a gente possa falecer, né, ser outro, né, e se surpreender simultaneamente, né, com aquilo que nos habita e poder impulsionar o desejo. Isso era a minha ideia de poder conversar com vocês sobre o outro. Se vocês me permitem mais 3 minutos,
eu queria colocar, já que dei o trabalho pessoal, né, de ter que passar, né, a relação, né, com o nosso trabalho aí poético e político ao mesmo tempo. Eu vou mostrar um videozinho, né, 2 minutos para vocês. Pode ser? Pode. Contextualizo. É um vídeo de 2019. Nós estávamos em Paris fazendo um congresso. Tá? Gerard Pommier, a quem eu faço uma homenagem hoje aqui, que faleceu mês passado, tá? Nos propõe, vamos fazer uma manifestação em prol da liberdade democrática. Tá? Lula está preso, né? Vamos chamar os brasileiros que estão aqui. Como vocês podem imaginar, não é um consenso fácil. Sabemos. Então foi aquele saia justa, vamos, não vamos? Eu digo, vamos fazer, né? Vamos. E, na ocasião, Gerard, né, faz esse belo discurso que não tem legendas, eu posso depois ler para vocês, né, um pouco numa tradução livre. Manda lá. À la fois un acte poétique et un acte politique. C'est vrai. Et la poésie, c'est l'affaire de l'inconscient parce que l'inconscient répète. Il répète soit de manière directe, et c'est le drame, soit il répète le passé, mais pour le transformer. C'est ce que nous faisons en manifestant. Et il y aura un colloque la semaine prochaine sur poésie et psychanalyse ici. Comme cela a été dit, les psychanalystes du monde entier habitent dans un seul pays, le pays des rêves. Qu'est-ce que sont les rêves? Ce sont des images qui circulent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'entre Paris et Rio de Janeiro, c'est un seul clin d'œil. C'est plus rapide que la solidarité internationale de frères d'armes. Car, oui, la psychanalyse est un sport de combat. Nous luttons pour libérer les rêves. Et les rêves sont enchaînés. Lorsqu'ils ne peuvent pas parler, ils sont enchaînés comme Lula, qui rêve dans sa prison. Sur le divan, nous libérons des chaînes de signifiants, paraît-il. Elles sont plus légères que des chaînes d'acier, paraît-il. Mais si l'on y réfléchit bien, c'est la parole qui est enchaînée, ici ou là ou ailleurs. Car la liberté commence avec la liberté d'expression. Les esclaves d'Afrique ont d'abord été enchaînés par les mots qui faisaient d'eux des nègres, des inférieurs, avant qu'ils ne soient enchaînés par l'acier et traînés au Brésil. Le Brésil est le plus grand des pays où les esclaves ont commencé à être déportés. Et cela bien plus qu'aux États-Unis. Lula a libéré ceux qui étaient toujours des esclaves. Lula est aujourd'hui en prison. Les mots que nous prononçons aujourd'hui, nous voulons que ce soit des mots qui annoncent sa libération. Je pense qu'elle viendra, c'est certain, si l'on se souvient de Mandela qui a passé si longtemps en prison. Nous n'avons que la parole pour libérer les gens qui parlent sur un divan. Sans cette parole, il ne se passe rien. Et pour que la parole aille jusqu'à lui, jusqu'à Lula, il faut qu'elle soit dite à l'air libre et emportée par le vent. C'est le vent de cette manifestation
J'ai terminé. Voilà. Eu traduzo rapidamente, porque isso aí foi uma gravação de celular, tá? A psicanálise é simultaneamente um ato poético e político. A poesia tem a ver com o inconsciente, porque o inconsciente repete, seja de maneira direta, é o nosso drama, seja de maneira a repetir o passado para transformá-lo. É o que fazemos quando nos manifestamos. Os psicanalistas do mundo inteiro habitam um só país, o país dos sonhos. O que são os sonhos? Imagens que circulam na velocidade da luz. Quer dizer, 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, que entre Paris e Rio de Janeiro há somente um piscar de olhos. É mais rápido que a solidariedade internacional. Psicanálise é um esporte de combate. Nós lutamos para liberar o sonho. E os sonhos estão encadeados, aprisionados, quando não podem falar. Estão aprisionados como Lula que sonha em sua prisão. No divã, nós liberamos as cadeias, as grades de aço do significante, que parecem mais leves que uma barra de aço. Mas se refletirmos bem, é a palavra que está aprisionada aqui, lá, alhures. Pois a liberdade começa com a liberdade de expressão. Os escravos africanos de início foram aprisionados nas palavras que os fizeram negros, inferiores, mesmo antes de serem trazidos ao Brasil, o maior país que começou a receber escravos deportados. Lula, que ajudou a liberar muitos escravos, hoje está na prisão. As palavras que pronunciamos hoje, queremos que sejam as palavras que anunciem sua liberação. Penso que ela virá, com certeza. Lembremos de Mandela, que passou tanto tempo na prisão. Nós, psicanalistas, só temos as palavras para liberar as pessoas que falam em análise. Sem essa palavra, nada acontecerá. E para que a palavra seja dita, é preciso que ela seja livre e seja levada pelo vento, o vento dessa manifestação. Obrigado. Muito obrigado, Robson, Marília, Lísia. Maravilhoso. Nós temos alguns minutos para alguns comentários, perguntas, conversas. E as inscrições estão abertas. Enquanto ninguém fala, deixa eu Lucas, fazer por favor. um comentáriozinho, assim, né? De que, escutando já desde o início a Lígia falando, eu me dei conta de que na primeira edição, ou eu estive em todas as mesas, ou eu não compareci ao evento, né? De divulgação do livro. Então, hoje aqui, na posição só de ouvinte, assim, chega a ser até emocionante, assim, né? Vendo a Lígia retomando até os pensamentos iniciais do livro, assim. Eu adorei estar escutando vocês. Bom, eu vou me apresentar, eu estou conhecendo a psicologia, estou entrando no segundo semestre de psicologia, mas eu fiz jornalismo e eu sou da fotografia e eu gosto de escrever. E eu fui para a psicologia porque no jornalismo eu não estava sentindo profundidade. E aí, agora vocês falando, assim, da psicanálise, eu ainda não estou estudando muito, assim, já alguns textos de Freud e tal, mas ainda não adentrei de fato. Eu fico deslumbrada, assim, como essa coisa do ser humano com as suas dicotomias, com as suas dubiedades, com a sua complexidade, ela pode ser elaborada e tudo mais. Eu acho que eu estou bem feliz de conhecer vocês e estar presente nessa palestra, nessa conversa, porque me dá mais esperanças, assim, de trabalhar com o ser humano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é o nome? Alina. Alina. Também queria falar, então, como autora, né, fico mais do que lisonjeada, né, de estar fazendo parte desse time maravilhoso. Eu penso na frase do Freud, né, que a arte
o artista precede o psicanalista, né? É a frase que abre até o texto que eu escrevi, mas que fala dessa precedência, dessa anterioridade, né? Dessa sensibilidade do artista em ter acesso, em escutar, em enxergar essa intimidade, né, desse inconsciente que o psicanalista chega depois, né? O Freud chega depois. Então, é muito bonito escutar, muito emocionante, como o Lucas disse, porque é muito, né? E ouvindo agora a Lina falar também, nos Desperta a faz potência. isso, desperta a potência, né, da gente. Muito obrigada. Por favor, Eurema. Eu fiquei muito tocada porque vocês falaram um pouco para mim de como eu trabalho, isso é pretensão, tá? Como eu trabalho e gosto também de ampliar o conceito de fronteira, né? Essa fronteira que pode ser uma experiência de possibilidade que vocês trouxeram hoje, porque ela pode ser permeável. E quando eu estava pensando nisso, me vieram dois exemplos, e aonde nessa fronteira conceitos tão comuns para mim como psicanalista foi me dado, ilustrado por quem não era, por quem era da arte, né? Eu tenho uma certa gosto, vamos dizer assim, pela arte, e com isso eu tenho contato com muitos artistas contemporâneos, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. E numa ocasião, uma pessoa que tinha uma produção muito linda, muito reconhecida, teve uma situação pessoal e ele foi preso. E passaram-se os anos e tal, e eu fui visitá-lo, né? E eu era uma pessoa muito próxima, pelo menos eu me sentia, uma pessoa muito próxima dele. E quando eu cheguei, ele não me reconheceu. E eu disse, como? Tu não está te lembrando de mim assim, assim, assim? E ele disse, se eu me lembrar de vocês, eu morro. Ele me disse o que era narcisismo, porque ele se voltou nessa época completamente para a produção da arte dele no presídio. Então, ele fez isso aqui, né, que está em tudo ali, e rompeu com tudo que estava do lado de cá. Então, essa é uma ilustração que me toca muito. Essa pessoa hoje já faleceu, infelizmente, mas a obra dele está aí. E a outra memória que me veio, porque a Marília falou tanto da literatura, foi daquela novela do José Guimarães, que se chama É Tarde para Saber, que é uma novela que ilustra o que é negação na política. Né? O que aconteceu, porque foi ali da época da ditadura, me parece que foi publicado em 76, enfim, e ele conta, então, a história de um jovem ativista político, na época, subversivo, que se apaixona por uma filha de um general. Não vou contar o resto, porque é maravilhoso, mas é assim, ó, se a gente não sabe o que é negação, a gente aprende ali com essa novela. Então, muito obrigada, assim, ó, maravilhosa mesa, ótima mesmo, muito bom esse encontro. Eu queria também dizer como é que me entrou a fala de cada um de vocês, né? Porque eu não li ainda o livro, vou ler agora, que tem a ver com isso, né? Com esse atravessamento do outro em mim, né? Essa passagem do outro em mim.
para que se liberem as palavras, né? Eu acho que essa possibilidade, né, que é da nossa clínica, estejamos aonde estejamos, né? Quer dizer, fazendo uma clínica privada, coletiva, na rua, enfim, com pessoas que nunca falaram, que nunca tiveram a ideia de fazer uma análise, mas de que há sempre essa passagem pelo outro, há essa perspectiva de que a palavra se coloque, né? Então, eu achei super bonito o final onde ele diz que a palavra ao vento, né? Fica essa possibilidade, né? De que ela possa ser encontrada por alguém e dar continuidade a isso, daquilo que se possa vir a produzir, né? A partir da dor, como a Helena falou, né? Dessa pessoa, a partir daquilo que é o medo, a partir daquilo que é se fazer calado, se poder falar, né? Então, super bonita a possibilidade da gente ver todas essas aberturas que vocês trouxeram nos trabalhos e que o livro nos produz. Obrigada. Tem a Rosane e tem mais um colega aqui, que é o Ricardo, depois. Pode deixar ele falar. Antes? Então, vou passar a palavra para o Ricardo. Vou convidá-lo a abrir o microfone aqui, vamos ver se sai certinho. Oi, escuta, tá escutando bem? Sim. Tá bom. Boa tarde. Eu quero agradecer a Robson, que me convidou a compartilhar com vocês esse momento tão bonito que escutamos agora. Ele sabe que eu estou muito preocupado pela psicanálise e a arte, essa relação. Mas, em geral, a minha preocupação é pela arte como arte plástica, não como a literatura ou como a escrita na arte. Assim que eu aprendi muitas coisas hoje com essas 3 palestras que me deram, que me fizeram escutar. E queria comentar para você alguma coisa que eu achei em Freud, trabalhando sobre a sublimação e a arte. Mas Freud só parece que falou da sublimação com artes plásticas. Eu não achei que ele falara com a literatura, a escrita como arte e a sublimação. Eu passo para você isso, para que você confiram ou critiquem essa leitura que eu tenho feita. Só Lacan nos últimos tempos, sobretudo com Joyce, ele tratou essa coisa, mas acho que não falou de sublimação e a arte literária. Bom, essa é uma coisa que eu estava pensando. Eu quis compartilhar com vocês, agradecer aos palestrantes, sobretudo a Robson, pelo convite e, bom, deixo essa inquietude para vocês. Obrigado, sim? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Acho que vamos escutar, Rosane, depois a gente passa a palavra e faz o encerramento, por favor. Eu achei muito linda a mesa, gostei muito, me convocou muitas coisas e tive 2 lembranças que eu queria compartilhar, porque são 2 momentos muito legais, assim. Uma é o filme O Botão de Pérola, não sei se alguém já viu, é um filme lindo, acho que chileno. É o mesmo diretor do Nostalgia da É o mesmo diretor, exatamente. Foi aí que eu lembrei que é um filme, além de bonito plasticamente, né, fala dessa história da colonização e dos efeitos de alguém que é colonizado por outro, né? E
Então, tem a ver, sim, com essa viagem também que o Robson trouxe através do livro, que eu achei muito lindo, uma viagem analítica, né? E a Maria Alzira também tem uma história no livro dela que eu acho muito bonita, que é aquela história que ela conta do barqueiro, né? Que eles vão para Paquetá e estava um dia muito nublado e ela perguntou para o barqueiro como que ele ia sair assim com esse risco, né? E ele disse, não, eu olho para o rastro que está feito atrás, né? Pelo barco e aí eu sei a direção. Né? Então, esse indício do rastro na água dizia para ele para onde ele tinha que ir no meio do nevoeiro, enfim. E acho que diz um pouco do que a gente trabalha também, né? Esses rastros. É isso. Obrigada a vocês. Acho que faz as falas finais, faz para a gente encerrando. Se vocês gostariam de fazer uma fala final, cada um, algum comentário? Não sei se comentário sobre a questão da sublimação, Muito rapidamente, muito obrigado pelas associações, pelos comentários. Como o Ricardo lançou essa questão, Ricardo, muito obrigado pela observação. Eu confesso que vou ter que reler e pesquisar de novo, né, essa observação que tu fizeste, né, com relação, né, às artes plásticas, né, e às artes literárias, vamos dizer assim. O objetivo aqui, nesse momento, era, de alguma maneira, falar desses heterogêneos com os quais nós lidamos e que nos influenciam, não só no sentido, como é que eu posso dizer assim, performático e intelectual, mas que efetivamente tem uma incidência na nossa escuta, na nossa prática. Como, né, tu há muitos anos, né, trabalha com isso, né, vou agradecer e reler, né, o texto. E, do mais, olha, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui trocando com vocês, né, algumas dessas ideias, né, e que a gente possa continuar e fazer isso em outros momentos. Muito obrigado. Eu vou agradecer, então, também, né? Acho que a ideia é que fique o diálogo, né? Acho que esse é o ponto mais importante, assim, da gente poder seguir dialogando e sempre numa interlocução entre os campos, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês e escutar também as associações, os comentários todos. Obrigada. Agradecer mesmo, agradecer a presença de todos uma véspera de feriado, né? Uma semana realmente um pouco mais difícil, né? E agradecer a parceria, né? Robson, Marília, Nemeida, Lucas, enfim, e por a gente aprender junto, né? Eu aprendi um monte com vocês e que acho que é um encontro psicanálise, arte e fiquei pensando depois da fala do Lucas, um encontro de amizade, né? E, então acho que é isso. Um encontro muito bonito nesse sentido assim também. Então, obrigada. Tá, muito obrigado, gente. Em nome da CIG, a gente agradece. Então, seguimos. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença. Filme também, né? Sim. Obrigada. No final dos anos 80. 84.